Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, com a Leni também, tudo bem. Eu estou feliz por poder cumprimentar hoje dia 24, o irmão João Donizete Coelho, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, irmão João, Deus te abençoe e te faça muito feliz e que você tenha muita vida nesse ano que você inicia hoje. Que Deus te abençoe e te dê muita paz ao seu coração, ao coração da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, que seja uma pessoa muito feliz neste ano que Deus está lhe dando. Também quero cumprimentar a irmãzinha Natália Sato, que fez aniversário ontem. Parabéns, Natália. Deus te abençoe, minha filha, e que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amando a Jesus, sendo amada por Jesus, pelos seus familiares, pelos seus amigos, companheiros, colegas de escola. Que Deus te abençoe de uma forma muito rica, querida Natália. Esses são os dois aniversariantes que tivemos, por enquanto, durante a semana até agora. Eu quero compartilhar com vocês um assunto muito interessante que nós temos vivido nos últimos tempos e que parece que agora a gente desfruta um pouco mais de paz. A pandemia também tem dessa, né? Ela pode ajudar em algumas coisas. Você se lembra que nós começamos no nosso Brasil, 2019 para cá, 2019 até pouco tempo, uma polarização enorme de política no nosso Brasil. Uma turma torcendo por um partido e outra turma de brasileiros torcendo por outro ou por outros partidos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação política que a gente vê dentro do reinado de Davi, está lá em 2 Samuel, diz respeito a um sujeito chamado Simei. Simei, esse é o nome dele. Simei, ele era partidário de Saul, e ele era da família de Saul, era partidário de Saul. E quando a gente lê lá em 2 Samuel, no capítulo 16, versos de 5 a 14, a gente vai perceber que esse Simei, ele um dia, Davi já era rei, e Davi ia passando por um lugar e ele xingou Davi de tudo quanto é nome. Xingou Davi, destratou de Davi, desrespeitou Davi. E Davi deixou aquilo correr solto. Algumas pessoas disseram, vamos matar esse sujeito. Davi falou, não mata ele não, deixa ele para lá. Davi era compreensivo nesse aspecto. E aí, de repente, a gente lê, continua o texto, e quando a gente chega lá no capítulo 19 de 2 Samuel, verso 16, a gente vai encontrar uma outra situação. Esse Simei, o mesmo Simei, ele se aproxima de Davi, agora consolidado rei de todo Israel. Ele se aproxima de Davi e diz para Davi, ele pede perdão para Davi, verso 19, verso 18, vai dizer, quando o rei estava prestes para atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele, diante do rei, e suplicou, ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me, esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. E aí outra vez, uma pessoa chamada Abisai, disse, Simei deve ser morto, porque ele amaldiçoou o rei ungido do Senhor. E Davi achou ruim com eles e disse, quem é que pediu a opinião de vocês? E garantiu a Simei, verso 23, então virando-se para Simei,
Davi prometeu: sua vida será poupada. Irmãos, às vezes a gente toma partidos políticos na nossa vida. Ser político, no bom sentido da palavra, é natural, desde que nascemos. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente procura os braços da mãe, os braços do pai, os braços daquele que nos são familiares. E quando chega alguém estranho, alguém que nos maltrata, ou alguém que é estranho, a gente rejeita. Isso é um princípio político, sadio, escolha. Essa é a verdade. Mas quando nós usamos da política para criar partidarismos, a gente só arruma confusão, só arruma conflito. E às vezes a gente tem que pedir perdão e voltar atrás. O que, de certa forma, nós humanos não temos muito essa qualidade de voltar atrás. A gente não consegue reconhecer a nossa falha, a gente não volta atrás. E isso não é bonito, cristamente falando. A gente precisa aprender arrependimento, confissão, e também não faz bem para o nosso interior, para o nosso ser. Não nos faz bem a gente ficar mantendo aquelas coisas que estão desagradando o nosso coração e está desagradando a nossa cabeça, a nossa psique. A gente precisa estar de bem com a vida, de bem com a vida. Inclusive, estar-se de bem com a vida aumenta a nossa imunidade, porque a gente está feliz, e felicidade tem a ver com imunidade, tem a ver com paz de espírito. Nós precisamos de paz, nós precisamos de paz. E estes versos me ensinam o quanto a gente precisa, primeiro, tomar cuidado quando se toma partidos, ficar na defesa de uma ideia, uma defesa que a gente não abre, não flexibiliza, a gente fecha a questão. Muito cuidado com o fechamento de questão. A gente precisa ser flexível, a gente precisa ser plástico no sentido de flexibilidade. Nós precisamos disso. Isso não significa ceder ao que os outros falam, mas dar tempo ao tempo, procurar ouvir o outro, raciocinar, amadurecer a ideia e depois tomar decisões, entendido que essa tomada de decisões não é lei dos medos e persas, que está falado e não se muda mais. Não, precisamos trabalhar com essa plasticidade. Nós, seres humanos, para sermos mais felizes, precisamos ser plásticos no sentido de maleabilidade. Porque até o próprio plástico, quando ele resseca, que ele perde a sua qualidade de maleabilidade, quando ele resseca, ele quebra. Então nós precisamos ser plásticos. Este Simei, ele tomou um partido, imaturamente falando, e depois ele teve que se aproximar do rei e pedir-lhe perdão. Ele foi feliz mais no final do que no começo. Que ao longo das nossas vidas, a gente tome cuidado com as nossas atitudes. Tome cuidado com as nossas tomadas de posição. Que a gente não seja rígido. Essa rigidez não nos faz bem. Então, que sejamos flexíveis, maleáveis, compreensíveis. Isso vai fazer bem para nós. É interessante que quando você olha para as máquinas, para o nosso próprio corpo, ou para as máquinas, quando elas têm aquelas peças que têm que movimentar, elas, quando se tornam rígidas, secas, a tendência é quebrar. O nosso corpo, quando a gente não movimenta, que não tem essa maleabilidade, essa flexibilidade, sentimos muitas dores. Então, que sejamos flexíveis, que sejamos compreensíveis com o outro. Mesmo que às vezes nos fere, que a gente saiba aceitar com cuidado, com paciência, essa ferida que alguém nos provoca, e que a gente saiba devolver o perdão a essas pessoas. Certamente Deus vai atuar no interior de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ensine a ser flexíveis.
que aprendamos, apesar de tudo, com esse Simei, que tomou um partido, foi contra o rei, mas depois ele não perdeu tempo em se arrepender, em pedir perdão. Porque assim como Simei ganhou a vida do rei Davi, Davi poderia ter mandado matá-lo ali agora, naquele momento. Assim como ele ganhou a vida, nós também ganhamos em qualidade de vida, quando nós nos permitimos perdoar e confessar as nossas falhas. Acima de tudo está Deus, com quem nós devemos falar e pedir o perdão para os nossos pecados. Deus te abençoe. Eu quero ainda fazer um pedido para vocês. Nós estamos aí pensando em algumas atitudes em relação à igreja, às nossas atividades na igreja, e eu quero pedir aos irmãos, por favor, que me façam o seguinte: verifiquem nas agendas que os irmãos têm da igreja, verifiquem na agenda se lá onde consta o seu nome, o seu endereço e os seus telefones estão corretos, principalmente o celular. Nós vamos usar muito o celular, vamos usar muito. Então, eu preciso que você me faça o seguinte: se você mudou de telefone, principalmente telefone, se mudou de endereço também vai ser bom, mas principalmente telefone. Se você mudou o seu celular, eu vou precisar, a secretaria da igreja vai precisar que você atualize o seu telefone. Eu quero lhe pedir, por favor, pode passar para mim. É assunto de secretaria, mas eu já atualizo aqui, passo para a secretaria para a gente atualizar para a agenda do ano que vem. Passe para o meu WhatsApp o seu novo celular. Você vai dizer assim: pastor, eu sou fulano de tal, meu celular mudou e agora é esse, não é mais o da agenda. Só isso. É só para o que mudou. Quem não mudou não precisa fazer nenhuma observação. Se você alterou o seu celular, então você vai passar para mim o número atual do seu celular. Por favor, me faça isso. Por favor, você me faça isso, para a gente atualizar os nossos meios de comunicação. E se você, porventura, mudou de endereço, então coloque completo. Olha, pastor, agora eu estou morando na rua tal, número tal, bairro tal. O meu telefone é esse. Isso vai nos facilitar na secretaria, tá bom? Eu faço esse pedido para você. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.